gostaria de falar algumas palavras com você sobre o livro de Abacuque, capítulo 3, do verso 16 até o verso 19. E o mais interessante disso tudo que eu gostaria de falar com você hoje é sobre essa canção de triunfo, sobre essa canção vibrante de confiança em Deus. Nós já esboçamos aqui muitas coisas sobre o livro de Abacuque e hoje vamos colocar assim, a última parte do livro de Abacuque que nós vamos estar estudando. Assim se encerra o livro. Eu convido você a abrir no verso 16, diz o seguinte: eu escutei, minhas entranhas tremeram ao ouvi-lo, meus lábios estremeceram, um calafrio entrou-me pelos ossos e minhas pernas vacilaram. Eu gemo pelo dia de angústia que há de vir para esse povo que nos oprime. Mas olha só o que é dito no verso 17. Ainda que a figueira não brote e não haja fruto na parreira, ainda que a oliveira negue o seu fruto e o campo não produza colheita, ainda que as ovelhas desapareçam ao curral e não haja gado nos estábulos, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Meu Senhor é a minha força, Ele me dá pés de gazela e me faz caminhar pelas alturas. Olha só que mensagem fascinante que é dita para nós. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre essa canção de triunfo que é exatamente no meio de dor. O que é muito interessante nós falarmos aqui é que o texto já começa dizendo para nós, eu escutei. Ele começa já dizendo assim que escutou ali tremer dentro das suas entranhas. Ele conseguiu escutar exatamente as dores que estava sentindo dentro do seu corpo. O desespero de Abacuque quanto a isso é tremendo, porque ele vai aqui demonstrar para nós que de fato ele está totalmente preocupado. O medo que Abacuque está sentindo aqui é grandioso, porque ele chega ao ponto de falar, olha, elas estavam tremendo e eu consegui ouvir. É como alguém tivesse sentido aquele calafrio terrível, aquele momento de angústia que não tem como passar. É isso que Abacuque está vivendo aqui. Um ponto que me chama a atenção que ele fala que entrou pelos ossos e não oscila, não para. Abacuque está dizendo aqui que a dor que ele está sentindo, o sofrimento que ele está sentindo, o ponto que ele está sentindo é tão terrível, mas é tão terrível que não para. É como se ele olhasse para tudo o que pudesse olhar e tivesse uma coisa certa com ele. O que tivesse certo com ele é que não tem esperança. É aquela angústia que de fato você vai ter que passar. É aquela dor, aquele sofrimento que de fato nós temos que passar. É aquele momento que falamos assim, Deus me salva, mas percebemos que nós temos que passar por ele. Mas olha só o que é dito para nós aqui. Ele está falando que as pernas dele estão vacilando, ou melhor dizendo, ele está dizendo que não está se aguentando nas pernas. Ele está dizendo que aquilo que trazia base para ele já não existe mais. Aquilo que era, vamos colocar assim, como se fosse um monte, algo rochoso, algo firme, que traz uma base para ele continuar firme, já não tinha mais, está vacilante. Ele não tem como mais se firmar nele. Irmãos, isso é fascinante porque percebemos uma coisa aqui nesse texto. É dizer para nós que não temos como mais nós firmarmos em nós. Não há mais jeito de nós ficarmos firmados em nós. Nós agora precisamos firmar em outro. O ponto, irmãos, que eu gostaria que você compreendesse é o seguinte. Abacuque aqui, ele já passou para desesperança para esperança, mas mesmo assim ele está angustiado pelo tempo que ele vai ter que viver. Abacuque está angustiado por aquilo que ele vai ter que sofrer por causa dessa angústia, por causa desse juízo que Deus vai trazer sobre o povo de Judá. Abacuque vai ter que viver essa consequência. E por muitas vezes, irmãos, existem dores, existem sofrimentos que nós vamos ter que viver as consequências. Nós não vamos ter como fugir. Mas o ponto interessante é em quem nós estamos colocando a nossa confiança. Olha só como é que é dito aqui a coisa mais linda que nós podemos ouvir. E aqui eu começo a falar sobre esse cântico de triunfo de fato.
um testemunho vibrante aos nossos corações, quando ele começa a dizer o seguinte: ainda que a figueira não floresça. Abacuque aqui está dizendo para nós o seguinte: ainda que não haja, ainda que isso não aconteça. O que eu gostaria que os irmãos compreendessem é que para muitas pessoas a fé na verdade é como se fosse um salto no escuro. Para muitas pessoas a fé na verdade ela é como se fosse um salto, uma caminhada rumo a um lugar nenhum. Mas eu vou falar uma coisa para você, irmãos: fé é uma caminhada rumo à luz. Fé é uma caminhada segura. E a caminhada é tão segura que ele começa dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça. É tão seguro, ele está tão seguro em Deus que ele fala o seguinte: olha, ainda que isso não venha a florescer, que é certo que aconteça. Porque quem planta espera colher, é uma coisa correta. É como se fosse o seguinte, para que muitos aí consigam entender. É como uma coisa que sempre dá certo. Aos olhos de muitos é quase impossível dar errado. Por isso que ele fala ainda que a figueira não floresça. Porque ele está falando sobre uma coisa que sempre vai dar certo, mas mesmo que isso dê errado, mesmo que aquilo que pareça ser o mais certo dê errado, ele demonstra aqui uma confiança no Senhor. E eu gostaria de participar de vocês sobre essas 4 verdades que são conduzidas para nós aqui nesse texto. Sabe por quê, irmãos, essas 4 verdades? Porque é o seguinte, é exposto para nós o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na parreira, ainda que a oliveira negue seu fruto, e o campo não produza colheita, ainda que as ovelhas desapareçam do curral e não haja gado nos estábulos, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Irmãos, esse texto é tão bonito porque aqui ele começa a falar sobre algumas coisas. E eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando nós vamos pegar do verso 3 até o verso 15 do capítulo 3, nós vamos ver os feitos do Senhor. Abacuque tenta trazer à tona os feitos do Senhor. E, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Só de ver os feitos do Senhor nós já ficamos maravilhados. Imagina poder enxergar o próprio Senhor. Nós pegamos na Bíblia mesmo e olhamos para Daniel. Daniel, quando viu a glória do Senhor, ele desmaiou. Nós vamos ver Paulo, Paulo caiu cego. Nós vamos ver João, João desmaiou ao ponto de simplesmente a Bíblia dizer que ele caiu como morto. Nós vamos olhar para outros homens também na Bíblia que quando viram ali a face não suportaram. O ponto aqui é que essa é a certeza que é tratada aqui. A certeza dessa confiança inabalável naquele que é soberano, naquele que faz todas as coisas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que isso negue esse fruto, ele está deixando bem claro, mesmo que eu não tenha ali ovelhas, mesmo que eu não veja o boi, mesmo que nada disso se encontre, eu me alegrarei no Senhor. A confiança é totalmente inabalável, a confiança aqui do nosso querido, amado Abacuque. Abacuque está com uma confiança tão grandiosa nesse Deus, mas tão grandiosa nesse Deus, ao ponto dele expressar aqui esse cântico lindo, dizendo para nós: ainda que essas coisas não ocorram, eu me alegrarei no Senhor. O ponto que eu gostaria que os irmãos compreendessem é o seguinte, é que a maior parte do sustento de todos ali de Judá vinha de figos, vinha de uvas, vinha de azeitonas, vinha de outros produtos de lavoura, vinha da criação de ovelha e vinha da criação de cabras e gados. Ou melhor dizendo, o meio de sustento deles é esse. E ele está dizendo o seguinte: ainda que isso não ocorra, mesmo que eu não tenha o meu sustento, mesmo que essas coisas que eu tanto espero e eu tenho certeza que vai acontecer, não aconteça, eu me alegrarei no Senhor. Eu vou ter a certeza de confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque Abacuque já entendeu que a melhor coisa que ele tem para fazer é confiar no Senhor.
Abacuque já conseguiu compreender que aquilo que o Senhor deseja é muito melhor para ele. O ponto que eu gostaria que você compreendesse, irmãos, e entrasse junto comigo, é isso que Abacuque vai expressando a nós. Porque ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, isso é lindo porque ele demonstra que a confiança dele não está na provisão. A confiança dele está no provedor. E eu tinha que fazer uma pergunta para você. A sua confiança está em quem? Está no Deus da provisão? Ou está na provisão que você recebe? Esse é o ponto que eu gostaria de falar com os irmãos. Abacuque aqui, ele deixa bem claro para nós algumas coisas que nós por muitas vezes temos que entender e deixar de pronto. Porque o que Abacuque fala aqui para nós é o seguinte, é que a confiança dele não está firmada exatamente nas coisas que a terra possa dar para ele. Abacuque aqui está dizendo que a confiança dele não está firmada nos recursos da terra, porque os recursos da terra podem falhar, mas entretanto o Deus da provisão ele não falha. Abacuque aqui ele vai começar a expressar um pouco sobre isso e vai dizer sobre essa exaltação. Por isso que ele vai falar: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto minta, ainda que essas coisas ocorram, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele deixa bem claro essas coisas. Ele deixa bem claro isso para afirmar para nós e para demonstrar para nós, irmãos, uma coisa só: que a nossa confiança não pode estar firmada em homens, que a nossa confiança não pode estar firmada em bens, que a nossa confiança não pode estar firmada em nada dessa terra, porque tudo aquilo que esteja firmado nessa terra, a traça pode vir corroer, o ladrão pode vir roubar, ou simplesmente nós podemos perder. Entretanto, se nós estivermos com a nossa confiança no Senhor, as coisas mudam, irmãos, porque nós cremos num Deus que não falha. Abacuque aqui então ele vai expressando e vai demonstrando essa alegria da alma dele. E eu gostaria de encerrar com você falando sobre o verso 19, que ele diz para nós o seguinte: meu Senhor é a minha força, ele me dá pés de gazela e me faz caminhar pelas alturas. Ele está deixando bem claro aqui quem é a alegria dele. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua alegria está centrada em quem? A sua alegria está firmada em quem? A sua prosperidade está firmada em quem? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Não quer dizer que quando não há alegria, não quer dizer que não haja prosperidade. Não quer dizer também o seguinte, que quando vai haver sofrimento, nós não podemos ter alegria, assim como também nós não podemos ter prosperidade. Aqui Abacuque está dizendo que vai passar os piores dias da vida dele, mas ele fala que ele me dá pés de gazela e me faz caminhar pelas alturas. Deixa eu falar uma coisa. Abacuque está dizendo que o fundamento da alegria dele é Deus. Ele está dizendo que quem sustenta ele, quem dá segurança para ele é Deus. Ele está falando que a fortaleza dele, o alto refúgio, a torre de livramento dele é Deus. Quem é a tua torre de livramento? Quem é que te faz saltar e se alegrar? E eu gostaria de falar uma coisa para os irmãos aqui. Porque John Stott ele fala uma coisa bem interessante. A fé sublime emerge das entranhas da dúvida e se ancora em Deus, a rocha que não se abala. Irmãos, essas palavras traz para nós algumas lições, e a primeira lição que eu gostaria de trazer para vocês é a lição estarrecedora. A lição do seguinte, que Deus é aquele que julga o seu próprio povo. Deus é que traz juízo sobre a sua casa. Essa é a lição que nós tomamos em Abacuque. É Deus que nos julga. A segunda lição que nós temos é a lição gloriosa. Sabe qual é, irmãos? É que a história tem rumo. Deus não perdeu o controle da história. A terceira lição é a lição moral, que o seguinte,
Não fique pensando que ações não terão seu fim. Não fique pensando que não haverá punição. Deus continua sendo justo. A quarta lição, irmãos, é a lição espiritual. O justo viverá pela fé e pela fé somente. Irmãos, essa lição é fantástica para nós. Essa lição é fantástica porque ela é demonstrado que é pela fé que vivemos, pela fé que vencemos e é pela fé que nós iremos triunfar. A quinta lição, a lição final, é sobre a alegria de crer. E de crer em quem, irmãos? De crer no Senhor. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Olha só que palavra mais linda. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus ainda pode te dar cântico no meio da escuridão. Deus ainda pode fazer você sorrir nos dias da angústia. Deus ainda pode te dar um hino de júbilo, um hino de alegria. Deus ainda pode fazer florescer exatamente, irmãos, seus caminhos. Deus ainda pode trazer ao teu coração a certeza da vitória. E principalmente, irmãos, coloque isso: Deus não perdeu o controle. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e que você possa estar colocando isso dentro do seu coração, aonde está depositada a tua confiança. Fique na santa paz de Deus. Até mais, meu irmão.